Oi, gente, boa noite, boa noite. Vamos começar nossa live. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, do programa Gestar, e vou falar com vocês hoje com dois convidados especiais para a gente falar sobre câncer de colo de útero. A gente vai A gente vai esperar um esperar um pouquinho, o pouquinho. pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo Boa bem? noite. Ouvindo bem. Então Sim, tá. ouvindo bem. Pessoal, olha só, depois se vocês quiserem fazer perguntas, que coloca aqui no chat, que depois a gente tenta responder no final da live. Como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu vou apresentar os dois profissionais que aqui estão e a gente vai direcionar algumas perguntas mais frequentes que a gente observa na nossa prática do dia a dia sobre câncer de colo de útero. E aí, depois, no final, eu vou tentar colocar aqui as perguntas que vocês vão fazer para que eles possam responder, ok? Nossa live terá uma duração aí de 40 a 60 minutos e espero que vocês aproveitem esse encontro em comemoração ao mês de março, né, que é o mês da mulher, e também falar sempre sobre prevenção, que eu acho que é o papel fundamental nosso como profissionais da área da saúde. Então vamos lá, vamos ver o pessoal entrando, esperar só um minutinho, até as 19h05, para que todos possam aproveitar a apresentação de vocês dois. Já tem aqui, Ricardo. Já tô vendo a Elida aí já entrando. O pessoal Né? é generoso, é. É, essa live, gente, é para todas as mulheres, para as famílias, para você depois passar para outras pessoas. Aqui o nosso intuito é principalmente informar, né? Informar, trazer informação de qualidade para você que está aí, né? Terminando aí, muita gente terminando de trabalhar, correndo para um lado para o outro, né? Mas tem que ficar atento aí sobre câncer de colo de útero, porque isso é muito importante para todos nós, né? Reflete na nossa família como um todo, né? A avó, a mãe, a filha, a cunhada, a prima, a tia. Então, isso é importante para todo mundo. Como é que tá aí, Ricardo, as entradas aí? Vocês vão me ajudando também. Não, eu acho que é isso. E a Gisele acho que vai concordar também. Tentar levar numa linguagem mais próxima possível, nada de, né? Vou tentar aqui. Tem Sim. coisa que é Vou difícil tentar aqui, explicar. né? Que tem hora que É, vem o mediquês, né? E isso acaba trabalhando um pouquinho, mas a gente se explica aqui. eu Então, acho. gente, eu acho que já dá, mas espera mais 2 minutos ou a gente já pode começar? O que vocês acham aí? Acho que dá para esperar mais um É, pouquinho. eu acho que vale a pena se apresentar, né? Falar da Ah, tá, importância, né? ok. Do Então, tema, né? O exatamente. doutor Ricardo, né? Cirurgião oncológico, né? Aqui do Hospital do Amor, né? Também tem um seu centro privado, né? Oncologia Norte, é isso, né? Também, né? Super experiente aí. A gente acabou de ver um simpósio, né? Nós três também aí do grupo EVA, né? Falando realmente de tumores femininos, né? Também o câncer ginecológico em geral, não só o câncer coluterino, né? Aí pelo Márcio Lilás, que é a importância realmente da gente falar da prevenção, né? Que infelizmente ainda é um dos cânceres que mais mata, e principalmente aqui no Brasil, né? Região norte, o nordeste, né? Que a gente tem uma das maiores incidências, né? Meu nome é Gisele, eu sou oncologista clínica, né, formada no Instituto do Câncer, doutora Arnaldo Vieira de Carvalho, oncogeneticista também, e resido agora em Porto Velho, né, com muito orgulho aqui, e com um pessoal excelente, né, encontrando aí profissionais, né, de alto nível, né, na minha rotina, né, no meu dia a dia.
E vamos lá, né? A doutora Rita, né, é É. ginecologista, obstetra excelente também, né, doutora? E que nos convidou aí para, agradeço muito, né, o convite aí para essa live e essa discussão aí, né, que a gente consiga aqui ajudar, né, as mulheres, os homens também, né, então aí o convite, né, convide seu marido, né, o do seu irmão, né, porque também a prevenção do câncer colo-uterino, falar também de prevenção do câncer colo-uterino tem a ver também com a infecção da HPV, e a gente sabe Exato, também que o câncer de pênis, né, por exemplo, em homens e outros tipos de câncer também tem relação com o vírus, né? Então, exatamente. convide aí, né, os homens É, aí, os né, homens do também, lado. né? E todo mundo atento, né? Então, você que está chegando agora, hoje a nossa live é com a doutora Gisele, oncogeneticista, que está. Nós recebemos esse presente em Porto Velho, né? Dela vir trabalhar aqui conosco na nossa cidade para acrescentar mais conhecimento, mais expertise sobre a oncologia. E o doutor Ricardo, oncologista, cirurgião oncológico, que também vai abordar o assunto sobre câncer de colo do útero. E aí eu começo a pergunta para vocês: qual é a importância de se falar sobre câncer de colo do útero? Vai lá, Ricardo. Boa noite, doutora Rita, obrigado, viu? Eu ficava vendo alguns colegas serem convidados para a sua live, eu falei, poxa, será que um dia eu vou ter a Chegou. oportunidade de estar na live da doutora Rita também, né? Então, obrigado pelo convite, meu nome é Ricardo, sou minhoca aqui da terra, né? Sou nascido em Porto Velho, nascido, criado e formado aqui com muito orgulho, sou da quarta turma de medicina da Uni, saí para fazer cirurgia geral no Hospital de Base de Brasília e depois fiz cirurgia oncológica no AC Camargo, Câncer Center em São Paulo, né? Então, muita gente acha que eu sou ginecologista, não sou ginecologista, nada contra ginecologista, mas a minha formação é cirúrgica, tá? Mas é porque quase praticamente 8 anos, né? Eu estou me dedicando aos tumores ginecológicos, né? Principalmente, né, excluindo mama, né? Digamos assim. Então, a gente cuidado de câncer de endométrio, ovário, vulva, vagina, né? E colo uterino, que é o nosso, né, nosso motivo hoje. Então, assim, importante falar sobre câncer de colo uterino porque é um problema gravíssimo, né, de saúde pública. A gente está falando de um tumor que acomete quase mais de 600 mil mulheres em todo o mundo. E desses 600 mil mulheres que são acometidas no mundo, mais da metade delas perdem a vida por causa da doença, né? Então a gente precisa ter muito mais lives como essa durante o ano, né? E a gente fala que prevenção é o ano todo, né? É o nosso slogan lá do hospital, né? Então assim, a gente precisa falar muito mais sobre isso. E morando aqui, né, na região norte, no estado de Rondônia, muito mais ainda, né? Então a gente sabe que o número de casos de câncer de colo uterino no Brasil está ultrapassando, né, por esse triênio agora de 26 a 28, mais de 19 mil casos, né? Desses 19 mil casos novos, em torno de 7.200, 7.300 mulheres vão perder a vida por conta da doença, né? Então, assim, quando a gente traz para a região norte, nós somos a região que tem maior casos, né? Maior número de casos do câncer do colo uterino para cada 100 mil mulheres em relação a estados regiões populosas, como Sul e Sudeste, né? Então, quando a gente traz para o estado de Rondônia, em torno de 160 novos casos todo ano, Porto Velho, 60 casos, isso notificado, sem contar que a gente atende população da Bolívia, da Venezuela, né? Então, assim, os estados vizinhos que vêm tratar aqui também conosco em Rondônia. Então, um dado bem alarmante é que a cada dia 19 mulheres perdem a vida para a doença. Então, são 19 filhas, 19 esposas, 19 mães que deixam seus lares por conta da doença. Então, a gente precisa discutir isso muito, tá? Para quem não tem conhecimento básico em relação ao câncer de colo uterino, eu vou tentar mostrar uma imagem, né? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Eu vou virar um pouquinho aqui, ó. A gente está falando desse localzinho aqui, ó, que é colado na vagina, tá? Então eu sempre levo essa figura, a mulherada que está assistindo aí, o colo do útero fica nessa posição. Quando o pessoal pensa, câncer do útero, não, o útero tem várias partes, né? Então a gente está comentando justamente dessa onde está circulado, ok? Vamos lá.
E É, é, é- principalmente porque dá para prevenir, né? Sim, sem Só dúvida. acrescentando, né, que dá para Sim, prevenir. sim. é, Ai, Gisele. exatamente. O colo uterino, né, a parte inferior aí do útero, né, como o doutor Ricardo bem falou, é bom falar com o cirurgião, né, porque ele já vai para anatomia, já mostra a foto, né, já né? Tem Enfim, que mostrar. exatamente, né? Para poder, e por isso que a importância, né? A prevenção, a gente fazer os testes, o Papa Nicolau, né? Que consegue ver essa parte inferior aí do útero, que é o colo uterino, né? Ver se tem células inflamatórias, se tem alguma lesão suspeita, o exame ginecológico também, né? E a gente vai falar também aqui dos outros testes, do DNA HPV, que hoje já está difundido, né, no Ministério da Saúde, no SUS a gente tem esse teste, então é bom lembrar isso, né, que a gente detecta os principais oncogenes, né, do HPV, que é um vírus, né, e a importância, infelizmente, que é um terceiro mais frequente aí, né, em mulheres, né, em todo o mundo, né, o câncer colo uterino, tá? E é um dos que mais mata aqui no Brasil, mulheres abaixo dos 35 anos, ou seja, mulheres jovens, né, com uma doença tão É o que mais prevenível, mata, né? é o que mais É o que mata, mais mata. exatamente, né? Enfim, a países aí, né, desenvolvidos como a Austrália, né, a Escócia aí também já quase erradicando o câncer colo-uterino justamente pela prevenção com a vacina do HPV. Então a gente deixar isso aqui bem claro, né, que é um câncer totalmente prevenível, né? E nos pacientes vacinados, a gente vai falar aqui a população, né, de risco, a indicação, né, da vacinação, mas há necessidade dessa vacinação para prevenção desse câncer colo-uterino. E as mulheres, até 8 em cada 10 mulheres, né, ao longo da vida, quer dizer, quase 80% de chance de ser contaminada pelo HPV ao longo da vida. Então, o risco existe, né, de ter o câncer colo-uterino aí. Então, o contato, a maioria dos casos é transmissão sexual, né, genital, né, mas pode ser orogenital também, né. Então, o risco aí de contaminação. A maioria não vai ter, né, a infecção pelo HPV, né? É baixo, né? 5%, mas mesmo assim existe, por esse risco alto aí de contato com HPV ao longo da vida, o risco de infecção e de desenvolver essa doença que é o câncer colo-uterino, que é uma alteração, né, na célula do colo uterino, né, uma alteração inflamatória justamente causado por esse vírus e que vai gerar, né, lesões ali, iniciando com lesões precursoras, por isso que o teste também, a prevenção, a avaliação ginecológica, né, o Papa Nicolau, porque esses testes, eles podem, né, já ver essas lesões precursoras e já curar daí, né, antes de ter uma lesão invasiva, que é o câncer colo-uterino. Interessante, né? Então, na verdade, há uma relação entre HPV e câncer de colo. Total. É essa a primeira mensagem. E aí, Ricardo, Gisele? Não, é isso, a doutora Gisele botou muito bem, né? A gente tem que entender que a população que tem relação sexual vai entrar em contato com vírus HPV em algum momento da vida, né? Então a gente tem que estar protegido, né? Principalmente as crianças, porque a gente tem que lembrar que a vacina tem 12 anos, vai completar 12 anos agora, se eu não me engano. Acho que 11 de março, se eu não me engano, é o dia da vacina do HPV, se não me engano, se não me falha a memória, né? Então hoje completando 12 anos do que está no calendário. Então né, muitas mulheres não pegaram, né, essa faixa etária que hoje é preconizado aí Você de pode falar 9. a faixa etária para Sim, nós? sim. É Quem tem que tomar essa vacina isso. É todas as crianças, digamos assim, né, entre 9 e 14 anos, agora foi estendido até os 19, né? Que aquelas que não completaram o esquema. Então, assim, basicamente, devem tomar a vacina. Quando eu começo a falar de vacina, a gente tem que tocar num ponto importante que
essa conscientização tem que começar nas escolas, lá atrás, né? E tentar desmistificar isso, porque a gente vai encontrar grupo antivacina em todo canto, né? Então vai ter aquele pai, aquela mãe que vai pensar, não pode falar de HPV no colégio que vai estimular o meu filho ou minha filha a ter relação, né? Então isso é uma falta gravíssima, porque pai ou mãe, nossos filhos vão ter contato sexual em algum momento da vida. Então, assim, mas que no momento que, né, a não ser que, né, ou por opção não tenha, mas a grande maioria vai ter contato com relação sexual. Então, que quando tiver essa relação sexual, que estejam protegidos, né? Ou protegidas, né? Então, como hoje o foco é colo uterino, mas lembrar que tem que vacinar meninos também, tá? Então, os homens são vetores, ou seja, nós somos transmissores do vírus HPV, mesmo que a gente não encontre uma verruga no pênis, uma verruga na bolsa escrotal. Então, nós somos vetores, ou seja, nós podemos transmitir também esse vírus sem nenhum sinal de verruga, por exemplo, né? Nós não temos a vantagem da mulher que tem o preventivo, que ela pode, prevenir, né? A gente não tem, o homem não tem um preventivo para fazer disso, né? Ele tem que olhar lá se ele teve contato, se ele teve uma verruguinha, alguma coisa do tipo. A mulher não. Só que o incômodo da mulher é porque é um órgão escondido, né? Então, como a doutora Gisele falou, precisa ser examinada, precisa tirar, né? Perder a vergonha de ser examinada, né? Então, voltando um pouco à vacinação, então de 9 aos 19, né? Que foi ampliado agora pelo Ministério da Saúde, ampliado agora que eu falo, já tem um aninho, né? Um pouquinho mais de um ano. A ex-ministra, acho que Nízia Trindade, que soltou, né, essa notícia, acho que em janeiro de 25, e lembrar que os grupos de risco também, né, que são os pacientes portadores do vírus HIV, vítimas de abuso sexual, os pacientes que foram transplantados, que precisam tomar um remédio para baixar a imunidade, tá? Isso é importante a gente comentar. Aí esse grupo a gente se estende até os 45 anos, tá? Isso pelo SUS, tá, pessoal? A gente está comentando aqui uma live pelo SUS. No privado, até os 45 anos, tem benefício em tomar. Aí, segunda-feira, me perguntaram, mas doutor, se eu tiver 46, eu posso tomar? Entenda, não há nenhum estudo orientando o que não deve ser tomado, nenhum estudo dizendo que há alguma contraindicação. Eu sempre falo para minha paciente, geralmente é paciente do público privado, eu falo, cabe no bolso? Tome, né? Tome você e seu esposo, né? Para que possa diminuir o risco de contato. A gente tem que lembrar que contra outros subtipos de HPV. A vacina, a do SUS, que é a quadrivalente, ela cobre contra 4 tipos de HPV, né? A gente tem mais de 200 tipos de HPV, mas os 40 deles podem estar relacionados a cânceres, em média, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que a vacina do SUS, ela protege contra as formas de verruga, que é o 6 e 11, essa, me perdoe, não interessa, porque isso não vira câncer, e protege contra o 16 e o 18, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo uterino. Já no privado, que a gente torce para que em breve, né, isso seja incorporado ao SUS, ela pode ter uma cobertura de até 90% de proteção, quando a gente amplia outros subtipos de HPV. Né? Então, lembrando que a vacina ela não vai excluir essa mulher de ter câncer de colo uterino, totalmente, mas vai diminuir muito o risco dela ter. Como a doutora Gisele comentou, na Austrália não se fala mais em câncer de colo uterino, né? Na Escócia não se fala mais, Dinamarca não se fala mais, Finlândia, ou seja, países que adotaram a vacinação há muito tempo. Né? Então, e tem recurso para isso, né? Países menos populosos também, com muito mais recursos que conseguem vacinar a população em massa. Vou deixar a Gisele falar um pouquinho, senão eu não paro de falar. É um tema que eu adoro, eu vou falar a noite toda aí. Mas tá certo, é isso mesmo. Então, lembrar aqui, como ele falou, né, dos outros cânceres, né, canal anal, câncer de boca, né, orofaringe, tudo isso, né, pode ser ocasionado pelo HPV. Então, a vacina previne, né, então não só câncer colo-uterino aí, que é o principal, e tem a vacina hoje no Brasil, que é a nona valente, né, que pega 7 sorotipos aí de HPV oncogênicos, né, então cobre mais amplamente também, né. Eu queria então, quando ele falou até... Sim. Tá, então olha só. Vacinei. Não preciso mais fazer o preventivo de câncer? De jeito nenhum. Preciso. Né? Vacinei. Exatamente. Tô liberada? De jeito Provoquei. nenhum. Agora é com vocês dois. Vamos lá.
Pode Então, falar, é Gisele. essencial, né? É essencial fazer o preventivo, né? Foi instituído a pesquisa do DNA HPV, que já pesquisa o vírus, quer dizer, antes de ter realmente até a lesão, né, precursora ou o câncer invasivo, e se positivo, né, quer dizer, se negativo, repete-se a cada 5 anos. Se positivo, aí vai para um exame chamado colposcopia, né, que olha melhor o colo uterino e vê se tem, né, alguma inflamação, alguma lesão. O Papa Nicolau é importantíssimo também, que é o exame preventivo. E justamente coleta as células ali ao redor do colo uterino, vê se tem células inflamatórias, né? Ou lesões precursoras, chamados intraepiteliais, que são os NICs, né? Então, às vezes, no preventivo da mulher tem aquela NIC, né? O NIC. Então, aquilo ali tem que ser tratado e tem que ser visto, sim, por um especialista, né? Ginecologista. Ricardo, Oi, e deixa eu aí? só complementar aqui a pergunta, que eu acho Já. que vale a pena falar ainda. Vale. Não, não precisa mais, é dose única agora, tá? Eu estava até escrevendo aqui, mas eu É, vou falar. É é em dose dose única. Seu única. filho tomou aos 13 não precisa mais, tá? Na teoria está protegido aí contra os 16, 18, né? 6 e 11. Se ele tomou no SUS, tá? Então não precisa mais não. E assim, a importância de paciente, ó, a vacina é uma prevenção primária, ela não é isenção de ter doença. Então, por isso que é importante a gente comentar. Tá ouvindo bem? Estão Tá, ouvindo aqui bem? Sim, tá. tá. Aqui tá, Tá dando Ricardo. um eco aqui, parece. Então, assim, é importante a gente falar que o exame, né, o famoso preventivo, o exame do Papa Nicolau, ele é utilizado para a gente não diagnosticar, via de regra, o câncer propriamente dito, mas que a gente identifique lesões que podem evoluir para câncer. Então, o pessoal pensa, eu fiz o preventivo, não diagnostiquei o câncer. Você pode diagnosticar o câncer pelo preventivo? Até pode, mas o intuito do preventivo é a gente diagnosticar as lesões que podem virar câncer um dia. E como é que entrou a genotipagem? Ou seja, esse DNA Tá HPV dando que está eco. tão famoso, que o prefeito comentou que vai ter no município de Porto Velho. É que detectando o vírus antes, ou seja, eu detecto o vírus, e se eu sei que aquela mulher tem um vírus que pode evoluir para câncer com maior probabilidade, como o 16 e 18, eu não espero ter lesão. Eu já começo a investigar essa mulher antes mesmo dela ter lesão. Então, como a doutora Gisele falou, fez a coleta do preventivo, que é igual a todos, né? Ali, tá tendo interferência, alguém tá falando, ó. Deixa eu ver, Tem alguém que deve estar com o microfone ligado. deixa eu Vocês desligar o estão me meu aqui, ouvindo ó. bem? Eu vou desligar o meu também aqui. Melhorou? Mas agora eu não ouço vocês. Peraí. Oi. É que Oi. eu desliguei o microfone. Aí, Aí pronto. quando. Melhorou o eco? Então, deixa eu ver de onde eu estava. Quando eu coleto o preventivo da paciente, a gente faz uma solicitação, entra no mesmo exame de preventivo. Vai lá, genotipagem para HPV de alto risco, PCR HPV, DNA HPV, a mesma coisa. Não se pede mais hibridização, captura híbrida, isso esquece, isso já foi para o passado, tá? Não se pede isso daí. Se tiver colega pedindo, tem que dar uma renovada aí, porque não vai nos ajudar. Para nós, nas novas diretrizes, eu preciso saber qual é o tipo de HPV que está ali. Esses outros métodos só diziam HPV positivo, tá? Qual HPV? Né? Porque vai mudar a minha conduta se eu souber qual é o tipo de HPV que aquela mulher tem, né? Entenda, só vai ter câncer de colo uterino quem tiver o vírus HPV de forma persistente. Entre 70% e 80% da população, a gente vai entrar em contato e vai eliminar. Aquela porcentagem que evolui para a forma persistente é que pode desenvolver o câncer de colo uterino, tá, pessoal? Então, assim, devemos evitar essa catastrofização de, meu Deus, tenho HPV, vou ter câncer. De jeito nenhum, tá? Não quer dizer que você tem HPV, você vai evoluir para câncer. Ter HPV é uma informação essencial para você que se cuidar.
né, para você se prevenir cada vez mais. Então, nunca deve ser motivo para brigar com o marido, de quem que eu peguei, procurar saber de quem foi. Não, não existe isso, tá? A informação de ter o contato com o HPV é que, opa, peraí, todo meu aniversário eu vou fazer minha investigação, vou lá na doutora Rita, seja quem for, vai fazer, não posso, né, ficar fazendo propaganda. Então, você vai procurar fazer os seus exames, né, para quê? Para que, se eu identifiquei, então voltando lá, o HPV, fiz a genotipagem, veio o teste negativo, eu só preciso recoletar essa paciente, a genotipagem, em 5 anos. Isso é dados do Ministério da Saúde, tá? Esquece consultório privado. A gente está falando de Ministério da Saúde agora aqui, a genotipagem. Veio 16 ou 18, eu sou obrigado a indicar colposcopia para essa paciente. Ou, se eu faço a colposcopia, fazer a colposcopia dessa paciente. Mesmo que... Peraí, deixa eu... Liga Eu não o estou ouvindo... microfone, doutor. O seu microfone está desligado, doutora. Vê se Toca melhorou. na... Aí, melhorou. Aí, olha Pronto. só, explica um pouquinho o que é colposcopia. Tá. Tá, só rapidamente, assim, a grosso modo, porque a live, né, para Tá. todo mundo. Tá Então, certo, o que é perdão. colposcopia? Boa. Colposcopia nada mais é do que a gente colocar a paciente na mesma posição ginecológica que vai coletar o preventivo. Ali eu tenho alguns líquidos que eu posso utilizar, como um ácido acético ou Lugol, para dar uma reação maior e eu enxergar melhor uma possível lesão, e eu acrescento junto um microscópio, para que a minha visão fique muito mais ampliada. Então, aquelas lesões que eu não enxergo, a colposcopia vem para isso, tá, pessoal? Lesão visível, grosseira, câncer propriamente dito, via de regra, não precisa de colposcopia, tá? Então, se eu tenho uma lesão ali, tá na minha cara, não tem necessidade, eu preciso biopsiar, que é tirar um fragmento, tirar um pedaço dessa lesão, tá? Então, voltando, tenho 16 e tenho 18 positivo, eu vou migrar para a colposcopia obrigatoriamente. Se na colposcopia tem lesão, ou seja, eu vi alguma coisa suspeita, eu preciso tirar um pedacinho dessa paciente. Chama-se biópsia, tá? Não precisa de sedação, não precisa de anestesia local. Via de regra, é um procedimento bem tolerado, tá? Não vou dizer aqui que dói ou não dói, porque é muito fácil falar como homem, né? Mas costuma ser um procedimento bem tolerado, né? Se eu faço a colposcopia e não tem lesão, aí eu posso repetir esse exame em 1 ano, via de regra. Quando eu venho para o outro lado, detectei HPV, mas que não é o 16 e não é o 18, o que eu preciso fazer? Pedir lá para o pessoal da patologia, que eu não vou poder citar nomes também, rodar um famoso preventivo, que é a citologia, tá? Então é pedir para rodar o preventivo. Fulano, roda o preventivo aí que eu quero saber o resultado. Se der uma alteraçãozinha chamada ASC-US, eu não preciso entrar em detalhes, ou seja, se vier alterado o preventivo, eu preciso também encaminhar ou fazer colposcopia nessa paciente. Mais uma vez, tem lesão? Biópsia. Não tem lesão? Ela repete com segurança em 1 ano. Então, é um exame divisor de águas, que para aquela mulher que está negativa, ela, desculpa a expressão, se livra desse exame que é bem incômodo, só vai fazer de 5 anos, 5 em 5 anos. Para aquela que veio positiva, precisa de um cuidado ainda mais próximo, via de regra de ano em ano. Então, não precisa daquela coisa, estou repetindo a cada 6 meses. Não precisa disso, tá? Então, não precisa desse excesso, tá? Nada vai desenvolver em 6 meses, tá, gente? Então, assim, a não ser que há 6 meses tinha uma lesão e ninguém viu, passou batido. Aí, eu já quero emendar a conversa e perguntar para você, porque até agora a gente estava falando de prevenção, né? Aí perguntar para vocês... E o câncer de colo do útero, né? Muitas vezes, infelizmente, como vocês colocaram mesmo, né? Rondônia está lá no top 10 ali da incidência da doença. E eu queria saber, assim, quais são os sintomas, né? Qual é o sinal clínico? O que a pessoa, a mulher que está ali, ou familiar, que ela tem que dar o start, tá alerta que ela pode estar frente a uma lesão de colo que precisa ser biopsiada, investigada. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso agora.
O corrimento vaginal, né, tipo água de carne, né, que falam, o sangramento, dor ao ato sexual também, né, sangramento depois no ato sexual, tudo isso, né, dor pélvica, né, baixo ventre, né, também pode ser sinais e sintomas aí de um câncer colo-uterino ou de uma lesão invasiva. Eu só queria deixar um adendo aqui dos fatores de risco que a gente, né, não colocou, mas para persistência também do HPV, o tabagismo entra também como fator de risco. Então, mulheres fumantes, né? Também lembrar aí, né, que é da cessação do tabagismo, né? Que também é um fator de risco aí para o câncer colo-uterino e na persistência aí também do HPV. Múltiplos parceiros sexuais, quer dizer, mais de 2 parceiros por ano, né, diferentes. Início da vida sexual precoce, né, uso prolongado de contraceptivos hormonais, tudo isso também são fatores de risco. Aí o Ricardo aí complementa com os sinais e sintomas também. Estou gostando desse bate-pronto, que ela fala o que eu esqueço e eu falo às vezes o que... Tá ótimo isso perfeito, aí. gente, eu tô adorando. Ninguém está com o livro aberto aqui, ninguém combinou nada também, já estou, diga-se de passagem. A doutora Rita está botando aí, eu falei, peraí, tá mandando as perguntas. Então é o seguinte, é importante falar também para a população que nos estágios iniciais não tem qualquer sintoma e você pode ter o câncer de colo uterino. Mas doutor, como assim? Sem sangrar? Sim, senhora, tá? Então, nos estágios iniciais não há qualquer sinais e sintomas. Quando essa mulher começa a sangrar espontaneamente ou durante a relação, aí assim, eu vou trazer um pouquinho do dia a dia. Geralmente já é uma paciente candidata a não cirurgia mais. Já é uma lesão que, via de regra, isso não tem dado, tá? Mas eu estou falando da vivência. Quando ela chega, eu estou sangrando há 3 meses, 5 meses. Eu falei, opa. Então, quando ela vem esse sangramento, pode ser água vinhosa, mas via de regra, quando eu falo em colo uterino, é vivo, tá? Essa paciente sangra mesmo, tá? Tanto espontâneo quanto durante a relação sexual. O corrimento Fora pode do ser período menstrual, fora uma do coisa período muito menstrual. importante, porque às Fora vezes do ela período... acha que ela está menstruando o Isso, mês inteiro, e na verdade é, não é isso. Isso isso. também é muito importante, Nos né? estágios um pouco mais avançados, ela pode ter uma dor muito característica entre vagina e ânus, que é classicamente quando acomete os paramétros, quando começa a acometer, né, raízes nervosas daquela região da pelve, né? O corrimento, quando vem muito mal cheiroso, a gente chama de a gente pensa em necrose tumoral, então a gente tem que avaliar essa paciente, tá? E aí, até estágio mais avançado, como a Gisele comentou, quando eu já palpo uma massa no abdômen, e aí os estágios, né, que a gente diz que são os mais assim complicados, quando essa paciente chega com uma obstrução urinária, ela não consegue urinar, ou urina muito pouco, então com uma insuficiência renal gravíssima, e quando ela tem obstrução, né, fecal, ou seja, obstrução intestinal, essa paciente tem dificuldade ou ausência de evacuação por conta do tumor que cresceu. A gente tem que lembrar que o útero, ele está em cima do útero, tem a bexiga e logo abaixo é o reto. Né? Então, via de regra, o tumor cresce nesse sentido, ele não cresce bonitinho, né? Não é sempre que ele cresce. Então, pode pegar em cima aqui bexiga, embaixo pode pegar o reto, pode pegar a uretra, ou seja, descendo mais um pouco. Então, são cenários muito mais avançados que a cirurgia, a gente vai falar na frente um pouquinho os métodos, né, as modalidades de tratamento, não tem mais benefício em operar. Até inchaço, né, nas pernas, metástase, né? Aí já está mais avançado, quer dizer, já atingiu gânglios ali, que são aquelas ínguas, né? Perto, em região inguinal, que aí começa a ter linfonodomegalias, né? Que é o nome científico que a gente usa, pode dar também esse inchaço nas pernas, né? O edema, membros inferiores. É um caso bem mais avançado. Os casos mais avançados, mas via de regra, quando já, ou de forma silenciosa, e aí a colpocitologia, o preventivo, ele já não vem pega. para nos trazer lá no comecinho, e Isso. quando começa sangramento, né? Lembrar que sangrar o mês todo, sangrar por 2, 3 meses, isso não é normal, gente. Né? E aí Isso é biópsia, não é tá, pessoal? normal, É biópsia, não né? tem que estar fazendo Não é colposcopia, normal. não. E importante também, né, Ricardo, assim, o exame ginecológico.
né? O Sim, exame especular. Muitas vezes a gente vai fazer muito o bem. exame especular e quando olha, gente, especular é aquele exame que a mulher não gosta de fazer, né? E quando olha, a lesão está lá, né? Você olha e fala, meu Deus, né? A lesão já está aí. Então é importante também, porque às vezes a pessoa acha, não vou no ginecologista, não gosto de fazer exame ginecológico, não gosto de fazer preventivo, né? E é importante que isso seja feito por um profissional capacitado, né? Assim, para que ele possa até Treinado. identificar, treinado, porque ele identificar porque não adianta muitas vezes a pessoa, eu colhi o exame não sei aonde, não sei quem colheu. Aí a gente pergunta, mas a pessoa viu que estava sangrando ou viu que tinha esse nódulo aqui, essa lesão? Ah, não sei. Só Né? No dia a dia. complementando, só complementando que assim, é porque exame físico, a doutora Rita sabe bem aí, a gente, nós somos, né, suspeito para falar. Então, assim, lembrar que estou sangrando, sangrando, sangrando. Procurei o colega A, B e C. A, B e C pediram uma ultrassom, tá errado. Pelo amor de Deus, não é o primeiro exame a ser pedido. Sangramento vaginal numa mulher jovem, uma mulher pós-menopausa, seja o que for, eu preciso colocar na mesa e examinar. Eu não vou pensar em ultrassom o primeiro exame. Doutor, já tive quantas pacientes? Doutor, 6 ultrassons na minha frente assim. Eu falei, tá, quantos te examinaram aqui? Não, ninguém me examinou, que pode ser isso, pode ser aquilo. Eu falei, não, senta ali na mesa. A lesão está lá, o diagnóstico está lá há muito tempo. E a mulher gastando com ultrassom, tomando remédio, tomando anticoncepcional para um sangramento, sendo que precisava somente ter examinado. Né? Então, assim, exame físico é levantar, né, se levantar da mesa, da cadeira, colocar o aparelhinho na paciente, a paciente na posição ginecológica adequada, um bom foco de luz, isso é baratíssimo. E o bico de papagaio, né, o famoso bico de pato, seja qual for, é o famoso espéculo, né? Então devemos examinar muito mais as nossas pacientes. Isso aí é um pouco de, né, que a Isabela entrou agora aí, a gente vê muito, cara. O paciente chega lá por falta de exame físico básico, tá? Que isso não requer. Eu vou gastar 5 minutos a mais. Gente, então tá errado. Ficar marcar 20 pacientes numa tarde, não dá tempo de examinar todo mundo, começa a marcar menos. Mas assim, a gente precisa examinar mais nossas pacientes, ouvir mais as queixas das nossas pacientes. Verdade, É. né? E também um detalhe, né? Hoje, às vezes, a pessoa vai, ela por ela mesma, entra numa clínica, faz ultrassom, achando que já está dando diagnóstico, vai para o Google, vai para o ultrassom e esquece de passar com o médico para fazer o exame ginecológico, que é o exame fundamental que previne muita coisa, né? Falo que tudo evoluiu muito, mas nada é mais importante do que o toque. Retrocedemos nisso, né? Que ninguém está O examinando toque, o mais, cuidado com infelizmente. o paciente, né? A gente não pode esquecer isso, a nossa É o essência, básico, né? né? Que é o básico, que é você Anamnese. examinar. É a É, anamnese, é você saber escutar é. e examinar. Eu acho que isso é fundamental. Isso não adianta você ter todas as tecnologias do mundo se você não escuta e se você não vê o que o paciente tem, né? Eu acho que isso é importante também. Gente, Sim. olha, já tem quase 40 minutos da nossa live Nossa. Muito. e eu queria fazer ainda assim, uma pergunta, né? Assim, quando eu tenho diagnóstico de câncer de colo, rapidinho, qual seria o tratamento? Eu tenho câncer de colo, vou tirar o útero, vou tirar o colo do útero, não tenho mais jeito, vou para casa, porque é um diagnóstico que impacta, né? A pessoa chega, olha, você está com câncer de colo. Aí a pessoa, bom, eu vou morrer agora. Então, é saber qual seria o tratamento e especificamente para a Gisele, onde que o oncogeneticista ele entra nessa questão do câncer de colo? O que é que ele pode acrescentar junto com os outros profissionais nessa prevenção? Então, é essa a pergunta aí para vocês. Eu vou falar em geral assim do tratamento rapidinho, o Ricardo vai falar mais da parte dele, mas assim, o tratamento é os três, né? O tripé da oncologia, é a cirurgia, a radioterapia, né? O tratamento sistêmico, a gente fala que em quimioterapia, são medicações, né? Vamos dizer
vai na veia, que ajudam aí, que ajudam, né, citotóxico, ou seja, que destrói a célula do câncer, né, então age realmente nessas células, e que também auxiliam tanto na parte da radioterapia, que são radiosensibilizantes, né, então ajudam na eficácia, né, da radioterapia, ou alguns casos realmente que a gente não fala mais, num potencial curativo, né, que aí não tem mais a questão da cirurgia ou da rádio com quimioterapia, e aí sim só a quimioterapia sistêmica, junto com a imunoterapia, e aí não no cenário SUS, mas no cenário privado, né? Que aí é mais o tratamento de controle, ou que a gente chama de paliativo, né? Mas de maneira geral, é isso. Mas o do Ricardo pode especificar um pouco mais, né? Da questão do tratamento local também. Isso, assim, é importante frisar que quando a doutora Gisele comenta do tripé, esse tripé é baseado, começa no consultório, tá? Chama-se estadiamento. O que é estadiar? É a gente classificar, digamos assim, que nível de doença que a gente está lidando com aquela mulher. Então, todo câncer vai do 1 ao 4. Então, isso é importante falar, porque a gente fala das modalidades, mas assim, a gente precisa começar a classificar em que nível que essa paciente está, falando uma linguagem bem, né, tentando ser mais acessível possível, que nível de doença que essa paciente está lidando. Então, é o estadiamento. Então, o estadiamento do câncer de colo uterino começa no consultório. Então, vou frisar novamente, um bom exame físico. E, mulherada, tem que desmistificar. Exame físico é passar o bico de papagaio, que é olhar a lesão, tocar pela vagina, então não devemos conversar sobre isso de maneira sexualizada, esqueça isso. Então a gente precisa tocar a vagina, principalmente para a gente saber qual o tamanho dessa lesão, se ele já está acometendo o terço superior da vagina ou não, que são informações importantíssimas para a gente definir se vai fazer cirurgia ou se vai fazer as duas tratamentos, modalidades de quimioterapia e radioterapia. E, por último, a gente precisa fazer um toque pelo intestino. Então, não é maldade do médico, não é maldade da médica. A gente precisa avaliar se uma estrutura lateral ao colo do útero, chamada paramétrio, se ali tem um endurecimento, se ali pode ter um comprometimento. Então, eu estou frisando isso, que muitas pacientes chegam no nosso consultório, doutor, por que o senhor vai me tocar? Por que você vai tocar meu intestino? Então, eu explico toda vez, e eu pergunto, a senhora permite que a gente toque? Ou não, fique à vontade, não tem problema nenhum, mas eu preciso explicar para ela a necessidade do exame físico, porque isso impacta. A doutora Rita falou de impacto, mas já impacta ali na consulta. Doutor, nunca fui examinado assim, entendeu? Então, a gente tem que começar a falar mais isso. Então, o colega da gineco geral, de repente, ter mais essa questão de, o toque vaginal, tem que fazer não só lá para ganhar neném, né, na obstetrícia, via dilatação, nada disso, mas tocar também essa paciente no consultório, tá? Isso é importantíssimo. E na suspeita para câncer, sim, fazer o toque retal. Então, cirurgia é basicamente indicada para quando eu tenho lesão microscópica, que eu não estou vendo, né? Então, são as lesões microinvasoras, a gente pode utilizar um procedimento chamado de conização, o pessoal chama de CAF também, que é para retirar a tampa do colo do útero. Esse CAF eu posso utilizar basicamente para diagnóstico, para tratamento e também para tratamento daquelas mulheres que ainda desejam engravidar. Brilhou o olhinho já da doutora Rita ali. E um cenário um pouquinho de doença, um pouquinho maior, mas ainda confinada ao colo, restrita ao colo, a gente pode ter algumas possibilidades de esterectomia, né? Ou seja, de retirada desse útero. Eu não preciso me aprofundar, mas tem que tirar o útero completo e às vezes a gente precisa estudar umas ínguas ao redor, né? Via de regra, não é obrigatório tirar os ovários nessa cirurgia, principalmente se a mulher ainda estiver numa fase, né, de menstruação, a gente chama de menacme, mas sim, a mulher que já está na menopausa, a gente deve tirar os ovários também, tá? Então, não que ele vai infiltrar os ovários, mas num cenário protetor lá na frente, que a gente fala, né, que a mulher já está na menopausa, já não tem mais função nenhuma esses ovários. Então, na mulher menopausada, a gente tira de regra. Na pré-menopausa, aquela menina de 28 anos, não há necessidade de tirar os ovários quando eu penso em tratamento cirúrgico puro, tá? Então, assim, não há indicação de retirada de ovários. Se essa mulher não precisar de uma quimio rádio,
ela tem qualidade de vida, né, boa, mesmo após uma cirurgia para câncer, tá? Então, assim, vai me mutilar. Não é bem assim, tá, pessoal? Em centros treinados, equipe com experiência, a paciente tem vida, sim, tem qualidade de vida. Que é uma outra Sim. situação, né? Que é importante, né? Que essa mulher, às vezes, poxa, tirei o colo do útero, ou o útero acabou minha vida sexual com meu parceiro, enfim, é o que você falou, né? Ela bem cuidada em centros bem treinados, a qualidade de vida, o prognóstico da doença, né? Melhora bastante. E, gente, já está chegando nos nossos últimos instantes, né? A Gisele ainda não falou para nós quando que a avaliação genética ela é indicada. Por exemplo, numa família onde a mãe teve câncer de colo, aí a irmã dela teve, aí lembra que a tia de não sei quem também teve. Então, isso preocupa muito também, que isso é uma queixa que às vezes a paciente chega, uma dúvida que ela pergunta, bom, doutor, eu tive câncer de colo, eu tenho uma filha, eu tenho a minha mãe, e agora? Né? Porque às vezes a gente faz essa correlação, né? Às vezes o paciente faz essa correlação, né? Se alguém mais na família, e qual é a importância, então, daí da parte genética? Sim, então, assim, o câncer coluterino, na verdade, 90%, na maioria dos casos, é mais relacionado à infecção por HPV. Mas o que a doutora Rita falou é realmente importante. Os casos de câncer na família, então, isso a gente tem que ver sempre o histórico familiar, quer dizer, pessoas que já tiveram mais de 2 cânceres primários, quer dizer, teve câncer de mama, câncer uterino, tem vários casos na família, parentes de primeiro grau, pais, irmãos ou filhos, né? E outros parentes até terceiro grau aí com casos de câncer, isso sim pode ser hereditário. Quer dizer, a pessoa nasceu predisposta com risco de ter câncer. E a gente faz isso em avaliação com um oncogeneticista, que são testes germinativos, ou seja, a gente coleta do sangue ou saliva testes para ver se aquelas células têm a mutação herdada. Então, o indivíduo já nasceu com essa mutação, não é que desenvolveu ao longo da vida, né? Então, casos de câncer jovem, antes dos 50 anos, então tem que chamar atenção também para essa questão aí que pode ser um câncer hereditário, né? E pesquisar realmente se. E a importância disso é que a gente pode testar pessoas que não tiveram câncer, né, na família, e aí, se tiver a mutação positiva, né? Então, essa variante que aumenta o risco, mas não quer dizer que a pessoa vai ter. A gente precisa fazer outros exames que às vezes não é indicado na população em geral, e também acompanhar esse paciente às vezes um pouco mais de perto, né? Um pouco mais de perto, e outros exames aí que conseguem detectar, né? Com mais inicial, né? Por exemplo, uma ressonância de mama, ou uma ressonância do corpo inteiro, enfim, algumas outras síndromes. Mas a principal é a mutação do BRCA, lembrando lá da Angelina Jolie, né? Da atriz que teve, que aumenta o risco aí para câncer de mama e ovário, e a síndrome de Lynch, que aumenta o risco para câncer de útero e de intestino também, né? E outros tipos de câncer, tá? Interessante. Trazer esse universo, né? Assim, ter essa oportunidade de trazer esse universo da parte genética também, né? Que aí a gente consegue aí abranger todos os temas. E já, assim, chegando no final, eu tenho algumas perguntas aqui, acho que do pessoal que está assistindo, acho que a gente já respondeu, que era sintomas, era o HPV. Mas uma das perguntas que chegaram, né? Que se já quem tomou vacina precisa fazer o preventivo, precisa, né? Vocês viram que não é só isso, né? E a mulher que após a menopausa, ela precisa fazer o preventivo de câncer, não precisa? E aí? A gente só estava falando de gente jovem, mas e a população 50 a mais, 60 a mais? E aí? Deve fazer, né? Deve fazer, deve ser orientado a fazer sim, tá? Lembrar que a pós-menopausada, né, às vezes tem uma atrofia, né,
da vagina, atrofia do colo. Então, a gente precisa fazer estrogenioterapia, né? Isso aí a senhora até pode comentar melhor, né? Fazer estrogenioterapia local para que não, né, diminua, digamos assim, a possibilidade, né, de um resultado divergente, de um resultado não tão fidedigno, né? Não tão. Mas, assim, como o Ministério da Saúde preconiza dos 25 aos 64, pelo menos, né, na rede pública, então, assim, lembrar que sim, mesmo a mulher menopausada, ela deve continuar fazendo o preventivo, tá? Uma dúvida que sempre chega é, e a mulher que já tirou o útero, ela faz ou não faz, né, o preventivo? Precisa fazer? Então, via de regra, a resposta é depende, né? Se essa mulher sabe o status HPV, ou seja, ela tem uma genotipagem negativa, né? Tá vendo que ela não tem infecção persistente pelo vírus HPV. E o motivo da cirurgia dela foi por uma lesão benigna, por exemplo, fez uma cirurgia por mioma, fez uma cirurgia por adenomiose, fez uma cirurgia por endometriose, via de regra, não há necessidade de coletar. A gente está falando, né? E, porém, se ela sabe que teve contato com HPV, por exemplo, a cirurgia dela foi por causa de um NIC, quando a doutora Gisele comentou lá no início, ou seja, uma lesão precursora, ou por um câncer do colo do útero, ela deve sim continuar fazendo o seu rastreio, ou seja, deve continuar fazendo os seus exames de prevenção. Por quê? Porque ela pode desenvolver ainda um câncer de vagina, um câncer de vulva. Então, assim, é importantíssimo a gente falar sobre, doutor, já tirei meu útero, vou fazer mais meu preventivo. Peraí, qual o seu status HPV? Qual foi o motivo de ter feito a cirurgia? Então, a resposta é depende, não dá para liberar essa paciente de vez sem ter uma... Mas tudo começa onde? Uma boa consulta, uma boa anamnese, não dá para fazer isso em 3, 5 minutos. Sim. A vulvoscopia, né, que a gente chama, né, que é esse exame aí para olhar, né, e realmente o exame físico, né, completo, que é importantíssimo, né, no nosso consultório. Bom, a gente está chegando realmente nos nossos minutos finais e eu gostaria que cada um de vocês deixassem aí uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo a nossa live e para que a gente possa reforçar aí a importância do câncer de colo de útero. Vai lá, Gisele. Fala Gisele. Mulheres, né, e homens também, né, então lembrar aí que prevenir é essencial, né, a gente consegue sim, né, baixar muito, né, o número de casos de câncer e essa mortalidade, principalmente aqui no Brasil, então vacine-se sim, procure informação, né, então isso aqui justamente é para isso, para informar, né, esclarecer, então pergunte ao seu médico, né, questione, não deixe de fazer o exame por vergonha, é essencial se cuidar, porque quem ama se cuida, né? Então, procure o ginecologista, né, o médico especialista, em qualquer dúvida, e o oncologista clínico aí, né, se tiver alguma suspeita também, né? Mas é isso, a mensagem principal é previna-se, se cuide. Quem ama, se cuida e fazer os exames é essencial e ter essa programação, né, fazer os exames todo ano. Muito bom. Eu acho que assim, a mensagem que eu quero deixar é que, mais uma vez, reforçar que ter HPV não é igual a ter câncer, né? Ter HPV é igual a preciso me cuidar, não posso dar bobeira, não posso vacilar, né? Então, não ficar procurando, meu Deus, de onde eu peguei, de onde eu surgiu. Não, tá, gente? Mais uma vez estou reforçando isso porque isso é motivo da mulher não marcar uma consulta porque ela está com vergonha que surgiu uma verruguinha, surgiu alguma coisa e podem pensar alguma coisa dela, né? Então, assim, o ideal é a gente tentar normalizar a questão da infecção por HPV. Não estou dizendo que tem que ser, né? Mas entender que essa informação deve ser trazida como fator protetor. Essa mulher precisa procurar ajuda, não pode dar, assim, quantas vezes a gente atende paciente que, estou 5 anos sem fazer o preventivo. Não pode acontecer isso. 3 anos sem fazer o preventivo. Ou nunca fez, Né? como vai no Então, pré-natal, aí chega lá no pré-natal, a gente vai fazer o exame especular e ali tudo começa. Então, não tenha vergonha de procurar ajuda. Se estiver sangrando,
procure ajuda, tá? Não fique sofrendo, digamos assim, dentro de casa. Então, é importantíssimo. Quanto mais precoce, maiores as chances de cura, tá? Então, não deve ficar escondendo de esposo, escondendo da família que está sofrendo por algum motivo, né? Cuide-se, vacine suas crianças, faça seu preventivo regular, né? Não deixe que o câncer de colo uterino faça parte da sua vida. Um tumor extremamente prevenível. Não vire estatística. E quanto mais informação, mais prevenção. Prevenção. Isso aí. Queria agradecer a presença de todos. E assim, tem muita gente aí, colegas, né? Colegas que trabalham com a gente. Muito obrigado a todos vocês. E lembrar, dá para prevenir, né? Não esqueça disso. Câncer do colo do útero, ele pode ser prevenível. Então, vamos fazer exame. Agora, se a gente não fizer exame, não acontece nada, não? E Só acontece vacinar, né? depois ou tardiamente, né? E aí, infelizmente, é como o doutor Ricardo colocou, a gente acaba sendo mais um número na estatística triste do nosso estado de Rondônia. Então, nós precisamos mudar isso. Eu quero ser igual a. Eu quero que Rondônia fique igual qual? Finlândia? Finlândia, Escócia, Dinamarca, Austrália, Austrália, é. tudo. Chiquérrimo, Zerar, gente. Eu né? acho que a Zerar gente o tem que câncer de colo. aderir a isso, né? Que Rondônia seja uma Dinamarca sobre a prevenção de câncer de colo do útero. Gente, um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela generosidade de vocês de estar aqui num dia de noite, depois de trabalharem o dia inteiro, para a gente falar um pouquinho para essa população que a gente tanto ama. Tá? Um beijo no coração de todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa Ficaria noite. mais uma hora fácil aqui, mas tudo É, bem. Tem que com encerrar, né? É, certeza. falar de prevenção, obrigada, obrigada aí a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Deixa eu ver agora aqui. Agora eu não sei Muito encerrar. boa, doutora. Muito boa. O pessoal É só sorri o lá em Eu não X, sei cima. eu acho. encerrar, tá, gente? Mas vamos lá. Eu acho que é só fechar aqui. Um Vamos ver. abraço, Igor. Um Um abraço, abraço, dona tchau. Estela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.